Cá de volta com mais um Papo com Artista aqui no Café com Cultura. E hoje vamos falar de animação e HQ. Comigo, o animador Guilherme Lopes. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo. Maravilha. Guilherme, eu quero começar hoje te fazendo uma pergunta muito simples. Para você, o que é ser um animador? Eu tenho formulado uma imagem de animador muito interessante ultimamente. Baseada em Platão e o mito da caverna. Animador é aquele cara que está no fundo da caverna, isolado do mundo inteiro, e a única coisa que ele vê são reflexos na parede da caverna. É a única coisa que eu consigo expressar a angústia em termos, mas o trabalho que uma pessoa tem e a dedicação e o que ela tem que abrir mão para ficar fazendo segundos de vida na tela. Então a gente troca horas, dias, meses por segundos na tela. Bom, ser cartunista para mim é uma coisa que foi natural. Desenhar é uma coisa que eu gosto, que eu sempre gostei, sempre fiz. Não conseguia brincar. De moleque eu brincava um tempo e outro tempo eu ficava desenhando. E eu acho que para ser cartunista, em primeiro lugar, é você ter essa paixão pelo desenho, é meio clichê, mas na verdade é você gostar, você viver aquilo ali, porque daí você se expressa com o desenho, a melhor maneira que você tem de se expressar. Que você vai se expressar melhor do que falando, escrevendo. Então acho que a primeira coisa você tem que ter aquilo ali. E tendo aquilo ali, você tem que dar vazão àquilo ali, não se limitar, buscar fazer aquilo livremente. Vamos dizer assim, ser cartunista como profissão, eu diria que ser cartunista é não ser cartunista profissional. Ser cartunista é você fazer aquilo, gostar daquilo, se envolver, se expressar totalmente, livremente naquilo ali, porque assim você ganha originalidade. E ganhando originalidade, você é um bom profissional. Bom, ser um profissional de animação, trabalhar com arte sequencial, é uma atividade muito prazerosa e, ao mesmo tempo, com muita adrenalina, porque trabalhando desde o princípio mais na área de educação ambiental, de direitos humanos, isso requer a utilização de leis de incentivo à cultura, porque foge do nicho publicitário, por exemplo. Então, já há 10 anos que eu realizo as oficinas F7 de animação, já são quase 200 curtas produzidos por crianças e jovens, então isso realmente vai criando uma consistência, né? A gente vê na prática que realmente basta incentivar a criatividade que os jovens talentos conseguem trabalhar bem na linguagem da animação, e isso se transformam em DVDs que vão para as escolas. Os filmes já participaram de dezenas de festivais de cinema, né? E internet, celular, tem várias formas de divulgação, e sempre contando com muitas parcerias, poder público e privado. A HQ ela faz parte da animação, né? Até a gente trabalha muito com o termo arte sequencial, que é um termo que o Will Eisner vai utilizar, e tem a questão do storyboard. Para você fazer animação, às vezes você constrói esse storyboard. Então, você conhecer o processo da criação da história em quadrinho vai te auxiliar aí na animação. Então, acho que é um ponto importante se colocar, né? Bem, tanto a história em quadrinho como o desenho animado são as chamadas artes sequenciais. Então, é uma linguagem muito próxima, porque no desenho animado, por exemplo, antes de você produzir o desenho, você cria os storyboards, assim como filmagens, né? Mesmo
os filmes também utilizam storyboards. Então é todo um planejamento de enquadramento, né, de sequência, e isso advém das histórias em quadrinhos. E de onde que vem tudo isso? Você traz isso com você, o fato de ser um desenhista, de gostar de cartoon, de gostar de animação da infância? Me conta um pouco da sua fonte. Eu acho que todo animador era um cara muito bem sucedido na infância. E aí ele falou assim, poxa, então é isso que eu vou fazer, porque tá dando certo. Aí o mundo evolui, as coisas acontecem, as pessoas evoluem e você começa a perceber que você não tem tanto espaço mais, mas continua sendo a única coisa que você sabe fazer bem, claro. Então, a coisa é antiga, assim, não posso dizer que é uma coisa que surgiu agora. Desde criança eu leio história em quadrinho, então vim com esse processo de ler. Chegou um momento que você se cansa, né? Fala, não, cansei, quero só ler, não, quero produzir. E como eu gosto de desenho, isso foi o que me motivou também. Eu não fui muito de ler gibi, de super-herói, essa não foi muito uma praia, eu sempre curti muito o traço mais solto de cartoon, então eu sempre gostei muito dos Peanuts, do Snoopy. Eu acho que o Schultz ele tem um desenho muito leve, até hoje eu sou fã dele, mas me inspirei muito você vê que muda totalmente, eu me inspirei muito do Brasil, no Fernando Gonzalez, que faz o Nickel Náusea, que eu adoro. Eu acho que ele tem um traço muito, muito bom. Ele consegue, se ele vai fazer um cara que é meio idiota, ele consegue fazer de um jeito que não precisa escrever nada, só de você olhar para o desenho que você já chora de rir, porque ele que é muito legal. Então eu peguei muito a época do Chiclete com Banana, da época de comprar na banca mesmo, Chiclete com Banana, Piratas do Tietê, tinha a revista Circo, que era muito boa, com Luiz G. Então todo esse pessoal aí se acaba pegando, absorvendo alguma coisa, você tenta fazer, e algumas coisas você nem percebe. Aliás, esses dias aconteceu um negócio até engraçado. Eu lia muita tirinha do Recruta Zero, que saiu no Estadão. E daí esses dias eles estão relançando agora em gibi. Daí eu vi na banca, eu tava conversando com um amigo meu e tal. Daí de repente eu fui ver uma mãozinha fechada, aquele desenho do Recruta Zero. Daí eu me vi ali, eu falei, puta, eu faço essa mãozinha até hoje. Eu nem tinha me dado conta, eu falei, cara, mas isso aqui, porra, o desenho é igualzinho a mão do... São influências que a gente pega e nem para pra pensar. Algumas você fala, puta, eu quero desenhar assim, mas outras você nem percebe. Então não tem como, você se inspira e tem que ser assim o tempo inteiro. Você vai consumindo, vai misturando e vai jogando de volta. Mas assim, eu acho que todo animador, quando ele começa a fazer animação, ele tem um pouco de autoral mesmo. Infelizmente, ou felizmente, não existe uma indústria aqui na região ou no Brasil, uma indústria muito forte. Então, a maior parte dos animadores, eles são muito autorais, eles se expressam muito, eles têm muita produção mesmo. Eu acho que isso meio que substitui um pouco a questão de não ser uma profissão muito sólida, como um advogado, um médico e tudo mais. Então, é um desafio enorme, assim, tanto que eu posso dizer que, basicamente, eu não vivo só do quadrinho. A gente tem poucos artistas que vivem de quadrinho. Maurício de Souza, basicamente. Maurício Cardi aqui em Uberlândia, mas assim, são poucos os profissionais que conseguem sobreviver com quadrinho no Brasil. Tem artistas? Tem vários artistas. Inclusive a gente tem artistas que trabalham para grandes empresas como a DC, a Marvel, são editoras norte-americanas. E inclusive aqui em Uberlândia a gente tem gente que faz isso, né? Que trabalha na área de ilustração, fazendo história em quadrinho e, como diria, manda esse trabalho para fora. Pois é, Guilherme, as pessoas conhecem o seu trabalho, assistem às suas animações, tem um trabalho seu ligado também a animações de telão, nós vamos entrar nesse assunto já, certo, né? Mas e o Guilherme Lopes? O que o Guilherme Lopes assiste? O que ele consome? É uma boa pergunta. Eu sou bastante eclético, eu acho que o animador ele tende a ser bastante eclético. Principalmente depois de começar a ensinar audiovisual,
eu não vejo animação mais como animação. Eu vejo animação como cinema também. Então, quando você começa a discernir animação e cinema como uma mesma linguagem e parar de ter uma certa discriminação, você começa a ver o mundo com outros olhos da animação. E isso está acontecendo muito hoje. As pessoas estão, principalmente pelo fato da indústria de animação estar muito evoluída, as pessoas estão parando muito de enxergar a animação como o programa da família para levar a criança. Não, tem casais que vamos ver a animação do tal, ou não sei o quê, porque agora a animação virou um gênero de cinema como policial, romance e tudo mais. Não é um segmento de entretenimento para uma determinada faixa etária. Eu curto muito animação de séries de TV. Então, não dá para assistir todas, é impossível. Eu escolho algumas para tentar entender como que é a coisa de você entrar num determinado mundo. É diferente de um longa-metragem. Bom, eu vejo que Uberlândia é um polo de criatividade em todas as áreas. E no caso da animação, a gente percebeu isso na produção do Casamento da Ararinha Azul, porque envolveu dubladores, né, músicos, técnicos de som, né, muitas pessoas que deram vida ao desenho. Então não basta o desenhista. Não me importa, Céu e Peixes. Estou louco é por você. Fujamos já. E ponto final. Cada vez que vejo um bando de araras me dá vontade de voar com elas. Vocês sabiam que tem uma ararinha azul morando lá na Caatinga? Uma beleza de bicho. Bom dia, Tatu Bola! Você gostaria de prender... E vai pros erros no final dos créditos. Você quer gravar? Daí a gente surgiu a necessidade de criar a Associação Cultural Animari, porque detectar os talentos da cidade, né, jovens talentos já profissionais, e formar um núcleo de animação, ainda que isso demore um pouco ainda, mas o objetivo da Animari é esse, juntar esses talentos. A gente tem bons profissionais aqui. Existe uma certa, como posso dizer assim, um certo movimento para sair desse ambiente ali que se você está fazendo história em quadrinhos, você tem que estar em São Paulo, entendeu? Então, Uberlândia pode ser considerado, sim, um dos eixos aí. O Nordeste também tem muita coisa sendo produzida e pouco conhecida, porque a divulgação ainda é pequena, as editoras são o que a gente chama o pessoal é produtor individual, tá? Tá no quadrinho individual aí mesmo, então, assim, eles produzem, divulgam, vendem, então faz tudo. A gente produz a OK de quadrinho e distribui ela só em Uberlândia. Ela chega em algumas cidades da região, mas assim, naquele processo, ela não chega à venda, a gente distribui ela gratuitamente também, por ter a lei de incentivo. Então, ela vai chegando em Prata, Paciguara, Araguari, mas em quantidades menores. Uberlândia... Bom, eu que vim de fora aqui, já tem 15 anos que eu estou aqui, mas quando eu vim aqui eu fiquei muito bem impressionado, porque quadrinho, essa parte de desenho não tem. Desculpa, fora daqui não tem, nunca teve. Embora eu morasse em Limeira, a única coisa era Piracicaba, que tem um salão de Piracicaba. Então, dali você via alguma movimentação, mas fora isso não tem. Então, já bati em porta de muito jornal e ninguém nunca se interessou. Então, foi uma surpresa para mim quando eu cheguei aqui e descobri que o jornal local, que é o Jornal Correio, tinha uma série de tiras e eram todos cartunistas da cidade. E fiquei mais surpreso ainda quando eu levei os meus desenhos e me aceitaram e eu comecei a desenhar para o jornal, que foi uma experiência muito grande para mim. Fiquei 4 anos produzindo tira diária, que é uma puta escola, que se acha que é uma coisa, daí depois acabou as ideias, acabou a tira, daí é que o trabalho começa, daí é que você aprende, não, agora tem que fazer o negócio funcionar, tem que criar. Então foi muito legal.
Então me impressionou bastante ver que tinha bastante gente produzindo, que tinha isso daí. E eu conheci o pessoal que tinha o Rabo de Galo, que era o Branco, o Valtênio. Eu comecei a descobrir que tinha bastante gente aqui que trabalhava com desenho e fazia coisas boas. Depois que o tempo veio a revista Nectar, que é feita pelo Neto, e muita gente desenhou, e me impressionei com muitos... Pô, tem desenhos muito bons, tem trabalhos muito bons ali. Então eu diria que o Uberlândia, acho que a gente pode até dizer que é um celeiro de talentos nessa parte de desenho, porque pelo menos das experiências que eu vi em outras cidades, eu sou de Limeira, morei em Campinas uma época, pelo menos aquela região interior de São Paulo, eu conheço bastante gente, as cidades são muito próximas, não é que nem aqui também. Então, você conhece várias cidades, e não tem. Aqui então tem bastante gente. Agora, o mercado absorver essas pessoas, daí já complica um pouco. E a internet? O que você tem para me dizer da internet? Porque você está trabalhando também com um segmento artístico que as pessoas exploram bastante a internet, mas agora há pouco você falou que não, você particularmente não é tão adepto assim. A internet, ela é um meio aberto que está começando a produzir canais que podem ser explorados, certo? Então, por exemplo, se você tem um YouTube que ele está começando, já começou, já tem isso bem implementado, mas esse é um processo que ainda está evoluindo, de monetização, então permitindo com que pequenos produtores façam um ganho com a internet. Já existem grandes estúdios abrindo canais no YouTube, então já para esse ano já estava anunciado, então já deve estar em início de veiculação. Um canal do Frederator, que é um estúdio que vende para Cartoon Network, para Nickelodeon. A própria Cartoon Network já tinha anunciado um canal esse ano ainda. E existem outras formas de você comercializar, digamos assim. Eu acho que é mais difundir esse material. Então, eu acho que a internet acabou abrindo o acesso ao público, o que é o principal, entendeu? Antes você precisava chegar numa editora, alguma coisa para ter um espaço para eles mostrarem aquilo ali e ver se vende. Então a coisa era muito afunilada. A internet quebrou esse funil. Então você pode mostrar, eu daqui tenho meu blog, faço ele, mando, e tem gente do país inteiro acessando. Guilherme, vamos falar um pouquinho do seu trabalho. O que você está produzindo hoje? Bom, hoje eu tenho um segmento de produção bem fixado na produção cultural. Eu estou tentando abandonar um pouco a produção de animação para comerciais. É um meio muito interessante. Eu acho que publicidade é uma linguagem que, quando bem explorada, produz resultados maravilhosos. Às vezes é melhor você assistir um bom comercial do que um filme ruim, certo? Então, mas ao mesmo tempo você não tem aquela produção perene. Então você faz alguma coisa que fica para o resto dos seus dias. Tá, você trabalhou já com algumas produções independentes de curtas, né? Sim. Que teve... Me fala os nomes aí, que eu já vou ilustrando aqui também. Ah, tá. Então, o primeiro curta que eu produzi, que eu chamo assim de um curta-metragem com roteiro, com todas as etapas de animação, edição, finalização que a gente fez. Foi uma animação que eu mandei para os Estados Unidos, que ganhou, que foi indicado para uma das melhores animações de cartoon, que é um cara muito louco que cai num buraco e entra num ciclo vicioso. E eu chamei, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Então, tá, eu me apropriei do poeta. Eu acho que ele me perdoa por isso. E tenho outras produções aí. Eu queria destacar o Epifania, que foi uma produção feita com lei de incentivo, que a gente falou mais cedo. E essa produção foi interessante porque eu peguei pessoas que queriam aprender animação
E eu ensinei eles, paguei eles com o dinheiro da lei de incentivo e fiz todos os processos de um estúdio mesmo sabendo que essa grana não ia, por exemplo, poxa, eu vou torrar toda a grana na própria produção mesmo, dessa forma. Eu não vou ter dinheiro, o meu prolabore. Mas eu achei importante, eu acho que era um momento que eu queria reunir uma galera, fazer, e essa é uma animação que exprime muito disso. E você fomentou, né? Exato. O fomento, é o que o pessoal espera, né? Isso. Então eu tenho parceiros no Rio de Janeiro que são VJs, a gente produz uma linha de animações para clipes e para produção de VJs mesmo. VJs. Se não me engano é live o termo. Sim. Então, tem o DJ e tem os shows live que tem... essas interações de outras mídias... Que não se canaliza somente no DJ, né? Exato. Então você tem outras produções. E aí essa brincadeira aí. Tem um ramo agora que eu estou estudando. Eu faço alguns pequenos projetos, porque eu acho que vai ser muito interessante, que também é o de jogos. Bem, a produção do filme O Casamento da Ararinha Azul, com 38 minutos de duração, né, uma média-metragem, começou em 2006, quando a Juliana Amaral deu a ideia de adaptarmos o livro infanto-juvenil do escritor Ângelo Machado. Em 2007 nós conversamos com ele se tornou coprodutor, um parceiro do projeto, e em 2008 nós conseguimos viabilizar a pré-produção, a pesquisa, storyboards, a adaptação do roteiro via Fundo Estadual de Cultura, e depois em 2009 aprovamos o projeto na Lei Rouanet. Em 2010 lançamos um protótipo que participou do Festival de Cinema Infantil de Florianópolis, do Festival de Cinema Infanto Juvenil de Blumenau, e nos ajudou na captação, primeiro com a MRS Logística, e depois, com o prazo quase expirando, já em 2011, com o Instituto Unimed Belo Horizonte e a empresa Politriz de Uberlândia. Então, enquanto isso, o filme foi sendo produzido, né, ao mesmo tempo que a gente realizava as oficinas F7 de animação. Então, foi um processo de alguns anos, até a gente chegar agora em 28 de outubro, no Dia Internacional da Animação. E durante toda essa etapa de produção, eu fui fazendo os desenhos, né, que não envolve só os desenhos, envolve a edição, a coloração, a criação de cenários, né, toda uma pesquisa do movimento das araras, que a gente não queria fazer o filme cartoonizado, em que a arara sorri com o bico cheio de dentes, ou com a asa como se fossem dedos. A gente preferiu preservar o movimento realístico das araras em respeito à obra científica que o Ângelo Machado realiza. E nisso envolveu várias pessoas, né, vários dubladores e técnicos de som, da Making of BR, e várias pessoas que, se eu for citar todos os nomes, são cerca de 20 pessoas, mas vários talentos, pessoas maravilhosas que deram a alma ao filme. Até chegarmos agora no dia 28 de outubro, o Dia Internacional da Animação, em que nós lançamos o filme em algumas escolas e no Teatro Rondon Pacheco, e tivemos esse primeiro retorno da recepção do público, que foi muito legal. O filme realmente é uma história emocionante, de amor, de lealdade, e finalmente em dezembro vamos lançar o DVD com 3.000 cópias, que serão distribuídas para as escolas de várias cidades, principalmente Uberlândia, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Uma bomba de João! Cajazeira, 2, de virada. A gente tentou ser muito fiel à obra literária do autor Ângelo Machado, que
ensina de uma forma lúdica questões muito importantes de preservação de espécies e conscientização. É uma história para toda a família. E essa história do casamento da Ararinha Azul trabalha muito a questão emocional. Então, realmente é uma história que tem muita diversão, brincadeiras, tem muito humor, mas ao mesmo tempo fala de sentimentos bem sutis mesmo, assim, de amor, lealdade, amizade. Então nós admiramos muito a obra do autor, Ângelo Machado, e buscamos adaptar da forma mais fiel possível a obra que ele criou. Bom, eu como cartunista, eu sou animador também, trabalho lá com Chaves, tenho meu estúdio e faz animações, tá? Claro. E como cartunista eu tenho os meus personagens que eu tinha no jornal, depois do tempo eu lancei um blog, que é o Juventude Perigosa, que ali eu coloco esses personagens que eu criei. O carro-chefe não é o único, mas o carro-chefe é a Mariana e a Claudinha, que é um casal, são as duas garotas que agora elas já estão até casadas. É engraçado, eu criei elas e com o tempo a coisa vai transformando, eu deixo a história correr meio livre assim. Então agora elas já estão casadas, morando junto e tal. E o blog tem me trazido coisas muito, muito boas. O ano passado ele foi premiado com o primeiro lugar de melhor blog de humor no Brasil pelo Top Blog, que é uma premiação muito legal da internet. Então isso foi muito legal. E agora esse ano está concorrendo de novo, já foi para o Top 100, o que já é muito legal, de sei lá quantos mil blogs que concorrem. Já está no Top 100 e estamos aguardando. Agora no final de novembro sai o Top 3. Quer aprender animação? O primeiro passo é pegar o seu caderno escolar e fazer uma animação de flipbook. Faz um desenho numa página, depois faz outra em outra página. Foi a minha primeira animação. É onde tudo começa. É onde tudo começa. Perfeito. Guilherme, prazer, muito obrigado. Enriqueceu muito o nosso programa. Tá bom. Valeu. Valeu. Até a próxima.